Graça e paz, povo do avivamento, Igreja Evangélica do Apacentar de Deus. Vamos dar início ao nosso culto da família, amém? Vamos orar ao Senhor pedindo para que Ele venha nos trazer uma palavra abençoada, em nome de Jesus. Pai amado e querido, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha agora ao nosso socorro, trazendo a nós uma palavra de quebrantamento, uma palavra de sabedoria, uma palavra, Senhor, que dê refrigério aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Que os nossos corações estejam abertos para ouvir aquilo que Tu tens para falar com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém? A palavra que hoje eu trago a vocês está em 1 Samuel, no capítulo 15. A palavra diz assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada nos vales, e disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até Assur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fim de espada. No versículo 9. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não o quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Amém? Arrependendo-se de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras, então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pôr de ovelhas é este dos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? E respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas o destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros.
porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E no versículo 32, diz assim: Disse Samuel, traze-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse, certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel, assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Amém, igreja? A palavra do Senhor, ela fala aqui no livro de Samuel sobre uma ordem dada do Senhor para Saul. A ordem do Senhor, ela foi bem clara. O Senhor dizia assim, que ele atacasse os amalequitas e que ele destruísse tudo o que havia. O Senhor queria que fosse exterminado tudo que houvesse dos amalequitas. Na verdade, o Senhor queria eliminar da face da terra todos os amalequitas e tudo o que era deles. A ordem era essa, a ordem foi bem clara. Mas na hora de executar, Saul mudou os planos do Senhor. Saul deixou que o povo trouxesse boi, ovelhas, cabras, e Saul poupou o rei de Amaleque, o rei Agag. E isso irou grandemente o Senhor, a ponto de mandar Samuel falar com Saul e dizer a ele que não mais ele era rei de Israel. O Senhor tirou o governo das mãos do rei Saul por conta da sua desobediência, por conta dele não cumprir as ordens dadas do próprio Deus para ele. Ele preservou Agag. E a Bíblia fala que Samuel chegou a Saul, transmitiu novamente a mensagem do Senhor e matou Agag conforme o Senhor havia ordenado. Amados, essa palavra é muito forte porque ela nos mostra o quão é importante a obediência para o Senhor. Saul desobedeceu ao Senhor, às ordens do Senhor. E Saul, ao invés de matar Agag, ele preservou. Agag era um inimigo, e um inimigo mortal de Israel. A Bíblia fala que quando o povo ia passando para chegar até a terra prometida, os amalequitas não permitiram que eles passassem por lá. E isso ficou gravado no coração do Senhor. E o Senhor nos ama. E quando alguém faz algo contra o seu povo, Deus guarda. E no momento certo, a colheita vem. E quando Saul foi levantado como rei, a primeira ordem era que ele exterminasse aquele povo. Deus queria exterminar o inimigo de Israel. Mas a soberba de Saul não fez o que o Senhor não permitiu, deixar fazer com que Saul fizesse a vontade do Senhor. Naquele momento, Saul preferiu ouvir o seu coração, ouvir a sua vontade, fazer a sua vontade. Muitos de nós, às vezes, cometemos este erro. Muitos de nós, às vezes, questionamos a vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu quero te dizer que a vontade do Senhor, ela sempre será a melhor para as nossas vidas. Naquele momento, Saul questionou e provavelmente disse, não tem por que matar Agag. Mas Deus sabia que se deixasse Agag vivo ou qualquer outro, o povo que era inimigo de Israel novamente
ia crescer, ia proliferar, ia voltar a existir. Bastava um homem vivo. Deus queria exterminar os inimigos de Israel. E Saul não fez o que os planos do Senhor queria que fosse feito. E a colheita dele foi muito séria. Ele colheu um fruto muito amargo. A Bíblia diz que o Senhor tirou o seu espírito dele. E a partir daquele momento, o Senhor permitiu que um espírito maligno viesse e atormentasse Saul até a sua morte. Amado Deus tem planos para as nossas vidas. E os planos do Senhor, eles são sempre os melhores. Mas nós precisamos atentar para a sua palavra. Muitas das vezes, existem pessoas que questionam a palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor não é para ser questionada, é para ser obedecida, é para ser vivida. As ordens do Senhor são para ser obedecidas. A gente sempre ouve muito as pessoas falarem, eu tenho as minhas convicções. E eu sempre questiono sobre isso, porque a palavra do Senhor não tem convicções, ela tem verdades. Convicções o homem tem, mas o Senhor não, ele tem as suas verdades. E é a verdade do Senhor que prevalece na nossa vida, quer a gente aceite ou não. Foi assim com Sara. Lá em Gênesis, no capítulo 16, se você depois tiver um tempo e quiser ir lá ler sobre a história de Sara, de Abraão, de Agar, Deus fez uma promessa àquele casal. Sara era estéril, não podia ter filhos, mas Deus prometeu que a descendência de Abraão seria muito grande. Deus um dia disse para ele assim, olha para o céu e vê as estrelas, e olha para a areia do mar, tu pode contar? Assim será a tua descendência. Essa foi a promessa feita para Sara e para Abraão. E ao invés de eles esperarem com que a promessa se cumprisse, o que foi que eles fizeram? Exatamente o que Saul fez. Tentaram mudar os planos do Senhor. Agar deu a sua serva para que Abraão se deitasse com ela. E através de Agar, eles pudessem ter um filho. Esse não era o plano do Senhor. Esse era o plano da mulher. E deu tudo errado. Porque quando nós planejamos algo, é preciso que os nossos planos estejam alinhados aos planos de Deus. Como é que nós podemos saber se os nossos planos estão alinhados aos planos de Deus? É muito simples, amados. Os planos de Deus estão aqui na sua palavra. Todos aqui na sua palavra. E no momento que nós temos planos, é só colocar diante da sua palavra. É só colocar diante da verdade, é só colocar diante do Senhor. Aquilo que for os planos de Deus para a nossa vida, eles se cumprirão. É plano do Senhor porque a gente come o melhor dessa terra. Esses são os planos do Senhor para a nossa vida. Mas nós precisamos obedecer. Nós precisamos obedecer ao Senhor. O Senhor diz que nós temos que trabalhar, porque é do suor do nosso trabalho que virá o nosso sustento. Então nós temos que trabalhar. E através desse trabalho nós comeremos o melhor dessa terra. E às vezes as pessoas querem ir para caminhos diferentes, fazerem coisas que não convêm com os planos do Senhor para a sua vida. E dá tudo errado. Quantos são as pessoas, quantos são os estelionatários que enganam porque querem comer o melhor dessa terra? E acham que enganando os outros vão conseguir. E muitas vezes conseguem.
mas são frustrados os seus planos, muitas vezes são descobertos, são porque ganharam de maneira errada, de maneira que não seguia os planos do Senhor. Os planos do Senhor na vida de Abraão e Sara se cumpriram. Sara deu à luz a Isaac. E a Bíblia fala que Isaac, a geração de Isaac foi a reconhecida por Abraão e pelo Senhor. Mas as consequências de Sara ter tentado dar uma mãozinha para o Senhor, para que a promessa se cumprisse mais rápido, até hoje tem seus frutos amargos. Amados, nós precisamos entender que há uma seriedade muito grande em nós caminharmos em obediência ao Senhor. Estarmos sempre dispostos a fazer aquilo que o Senhor nos ordena, aquilo que é reto, aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra. Às vezes o inimigo nos tenta. É por isso que a palavra do Senhor diz: vigiai, vigiai e orai. Porque se nós estivermos em vigilância, as tentações virão, mas nós não cairemos nela. Ser tentado não é pecado. O pecado é cair na tentação. Muitos serão os banquetes que Satanás colocará em nossa frente. Mas se nós não comermos, os planos do inimigo serão frustrados. E o que prevalecerá serão os planos de Deus na nossa vida. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece a nossa vida. Deus conhece antes mesmo de você abrir a sua boca. O Senhor já sabe o que você vai falar. Ele tem um controle de tudo. Basta nós obedecermos aos seus mandamentos, à sua palavra. Basta nós seguirmos aquilo que está escrito na sua palavra. E não nos desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. E nós sairemos vencedores de todas as batalhas. Saul venceu a batalha mediante os amalequitas, porque isso foi um plano do Senhor. Deus prometeu e cumpriu. Quem não cumpriu a sua parte foi Saul. E nós vemos que todas as vezes que na palavra do Senhor foram desobedientes, todos tiveram colheitas ruins. Todos. Porque a desobediência gera maldição para as nossas vidas. E nós colhemos frutos amargos. Então, muito melhor é obedecer do que sacrificar. E a Bíblia diz que quando a gente desobedece ao Senhor, é como um pecado de rebelião. Nós estamos nos rebelando contra a sua vontade, contra aquilo que Ele nos ordena. E a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E Deus odeia a rebelião. Nós precisamos estar atentos, porque o mundo jaz no maligno. E as pessoas são rebeldes por natureza. E nós precisamos estar atentos, porque as pessoas costumam querer querer nos levar junto, numa onda de rebelião. E nós sabemos que se nós não estivermos ligados na palavra, nós podemos cair em ciladas, e ciladas que serão fatais para a nossa vida. A onda agora é falar mal do presidente. Todo mundo fala mal. Todo mundo desrespeita. Todo mundo se acha no direito de julgar, de apontar. Mas a palavra diz que nenhuma autoridade é constituída sem a permissão do Senhor. Então, se o presidente está onde está, foi porque o Senhor permitiu. Então, nós não vamos entrar nesta onda.
Nós vamos orar pelo presidente, nós vamos respeitar o presidente. Assim é aonde você trabalha. A onda pode ser, todo mundo fala mal do seu chefe. Mas você não precisa entrar nessa onda. Ah, mas você não sabe o quanto o meu chefe é uma bênção. Seu chefe pode ser o pior chefe. Mas se ele é o seu chefe, foi com a permissão do Senhor. Então você não precisa entrar na onda dos seus amigos. Ore pelo seu chefe. Respeite seu chefe. Assim é na sua igreja, com o seu pastor, na sua casa, com os seus pais, e por aí vai. Em todos os momentos de nossa vida, nós estamos sendo testados para ser aprovados pelo Senhor. Nós devemos ter muito cuidado para não entrar em modinhas e em ondinhas, que podem se tornar ondas imensas que podem nos afogar. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para as nossas vidas nessa noite de domingo. Que nós possamos refletir nessa palavra. Tudo que acontece no mundo, tudo está no controle do Senhor. Deus tem o controle da vida, Deus tem o controle da morte, Deus tem o controle da tua vida. Nós precisamos fazer a nossa parte e o Senhor fará a parte dele. Amém, igreja? Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, o seu trabalho, o seu ministério. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Que o Senhor nessa semana venha em nome do Senhor Jesus devastar com esse vírus. Eu creio que o Senhor já está com a resposta para ser lançada ainda essa semana sobre as nossas vidas, sobre tudo isso que está acontecendo na humanidade. Que o Senhor venha nos fortalecer como igreja, que o Senhor venha reavivar a nossa fé, que o Senhor venha nos mostrar o quanto é importante estarmos ligados na sua palavra, porque os dias são maus, mas a palavra dele diz que nós devemos estar preparados para os dias maus. E nós só podemos estar preparados mediante a sua palavra. Medite na palavra do Senhor. Ore, jejue, clame, chore aos pés do Senhor. Esse é o momento. E obedeça. Obediência gera bênçãos. Amém? Que você seja abençoado. Em nome do Senhor Jesus.